Muito bem, senhoras e senhores, Éder Traschini aqui com mais um Notícias do São Paulo. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal para ajudar a gente. Vamos falar hoje sobre 4 assuntos, tá? Eu vou tentar ser rápido em cada um deles. 2 são apurações minhas, 2 são notícias muito importantes que saíram hoje, uma no UOL, outra no GE, posso que vocês também já sabem quais são. Vamos começar por informação que eu tive que amanhã teremos uma reunião sobre o caso Ferrarese no Botafogo. A apuração que eu tenho é que o São Paulo já liberou o Ferrarese para conversar com o Botafogo, acertar aí bases salariais e tudo mais. E falta ainda o clube se acertar com o Botafogo pela contrapartida ao empréstimo do Ferrarese. Então o São Paulo aceita emprestar o Ferrarese com uma cláusula fixada de compra, mas quer receber algum jogador de volta por esse empréstimo, o que é justo. Então, assim, entre Botafogo e Ferrarese, as coisas vão andar. O São Paulo não vai se opor ao empréstimo do Ferrarese, mas o São Paulo quer receber alguma coisa em troca. A negociação nasceu pelo Ferrarese, né? O interesse pelo Ferrarese. E aí foi evoluindo. O Botafogo falou do interesse no Paulo Maia também. O São Paulo, de repente, quis colocar o Rodriguinho. E aí foi pedindo outros jogadores, até chegar naquela composição que eu falei para vocês na semana passada, envolvendo o Joaquim Correia, o Savarino e o Vitinho, pelo Ferrarese, Pablo Maia e Rodriguinho, que chegou a avançar um pouco, mas travou porque o Savarino não quer sair do Botafogo nesse momento. Essa é a informação que eu tenho, tá? Então, essa troca 3x3 não deve mais acontecer, mas existe uma grande chance do Ferrarese ir para o Botafogo se o São Paulo conseguir alguém em troca e ter uma reunião decisiva amanhã para discutir isso. O negócio estava caminhando bem, deu uma travada e agora vamos ver qual vai ser o desfecho dessa reunião para definir, até ajudar a definir o elenco do São Paulo para 2026. Outro tema, também uma apuração minha, já coloquei nas minhas redes sociais, para quem me acompanha lá no Twitter, lá no Instagram. Marcelo Lima está muito próximo de ser o próximo diretor executivo do São Paulo para a base. A gente sabe que o Marcos Biasotto subiu, né, da base para o profissional, ele vai fazer essa integração entre Cotia e o profissional, ele subiu para isso, fica abaixo do Muricy, do Rui Costa, mas o São Paulo entrevistou, conversou com outros diretores para o lugar do Biasotto. Então, o Marcelo Lima está bem próximo, ele foi o escolhido nesse momento e tem conversas avançadas para ser o novo diretor executivo do São Paulo. O Sub-20 e os jogadores que estão na pré-lista da Copinha, e tem alguns nomes, alguns bons nomes, Sub-17, por exemplo, o Zabarelli, se apresentam no dia 18 para começar a preparação visando a Copinha desse ano. Então a gente vai ficar de olho e vamos trazer as informações para você muito em breve. Também aquele quadro de Cotia, um compilado de quem são os nomes, quem são as promessas, quem são os caçulas. Vamos trazer tudo por aqui. Fiquem ligados, já ativa as notificações aí para não perder nenhum vídeo. Próximo assunto: a entrevista de Márcio Carlomagno, superintendente do São Paulo, ao GE, um dia após o próprio GE deflagrar aí o caso de venda ilegal de camarotes no Morumbi. Eu vou colocar na tela para vocês, eu coloquei nas minhas redes mais cedo, algumas falas do Márcio Carlomagno que me chamaram a atenção. E assim, me chamaram a atenção pro lado negativo. Eu sei que muita gente acaba não lendo esses textos muito grandes, leem só a manchete, leem o lead no máximo, ali as primeiras linhas, mas, cara, é muito importante quando tem uma entrevista assim, você lê tudo que o cara falou, porque você consegue pegar nas entrelinhas ou em algumas frases coisas muito importantes. Por exemplo, nessa parte aí que eu até selecionei para deixar mais evidente, quando o GE pergunta se pode ter ocorrido esse desvio de conduta em outros shows do São Paulo, no final da resposta, o Carlo Magno fala: ela, a sindicância, é específica para esse evento, mas não sei. Se algo for encontrado neste meio, ela provavelmente vai ter desdobramentos. Então já não exclui a possibilidade de que possa ser encontrada outra situação semelhante a essa para outros shows.
Outra coisa que é importante a gente colocar é a revelação de que havia um grande patrocinador envolvido nessa fraude. Que muito provavelmente o patrocinador não tem a ver com a fraude, mas foi vendido para esse patrocinador. Porque ele fala ali no final, junto da operadora, decidimos resolver o problema que estava instaurado e era de interesse de ambos, já que era um grande patrocinador que estava envolvido. Mas o mais grave, na minha opinião, é ele dizer que esse era um problema até então de porte médio. Porque em outras partes da entrevista ele já diz, e nessa parte do patrocinador é uma delas, que ele já sabia do problema, ele soube do problema, porque na versão dele ele tinha cedido esse camarote para a Mara como diretora do futebol feminino de eventos, para que ela fizesse hospitalidade, né, nesse camarote. Mas que ela não teria o direito de repassar, de vender esse camarote. Quando ele chega no show e descobre isso, e ele diz que ele precisa resolver isso porque havia um patrocinador envolvido, ele já sabe que ali tinha uma irregularidade, que estava sendo vendido uma coisa que ele mesmo falou que não podia ser vendido. E naquele momento, ele ainda diz que esse era um problema de porte médio. Então as coisas não estão fazendo sentido. Porque se agora ele diz que isso é uma coisa que lesa o clube, que o principal prejudicado é o São Paulo, como que naquela época que ele soube disso, ele classifica isso como um problema de porte médio? As coisas não estão batendo. Então essa fala para mim é bem importante. É bem importante. E para a gente fechar, o UOL novamente indo atrás da informação que eles trouxeram, o Gabriel Sá e o Pedro Lopes brilhantemente continuando a investigação e descobrindo que a caneta emagrecedora receitada e indicada pelo Dr. Howe no São Paulo não tinha aprovação da Anvisa para ser comercializada no Brasil. Eu sei o que eu falei no último vídeo e, assim, eu acho que o histórico do Dr. Howe fala por si só. O tanto de jogadores que ele tem, o trabalho que ele faz, os resultados. Mas quando acontece uma situação dessa, de ser uma indicação, pelo menos é o que está na matéria do UOL, tá? O que eu ouvi é que ele não teria indicado. Mas, assim, o que está na matéria do UOL é que ele indicou. E se essa indicação dele não tinha permissão da Anvisa para ser comercializado no Brasil, eu acho que as coisas não podem continuar como não continuaram de fato. O São Paulo desligou o Dr. Eduardo Howe, tanto de Cotia quanto do CT da Barra Funda, e agora o Departamento Médico do São Paulo, que tinha feito essa movimentação para dar mais poderes ao Dr. Howe e ser guiado muito pelo TecFoot no ano que vem, também perde o rumo do TecFoot, então vai ter que ter uma nova reestruturação da que estava sendo pensada para o DM em 2026. Acho que isso tem que ser investigado, tem que ser levado muito a sério. Eu já falei no último vídeo que esse tipo de medicamento é complicado e precisa ser de um fornecedor seguro. O que eu acreditava era que o fornecedor indicado pelo Dr. Howe era um fornecedor seguro. E o que aparenta, pelo que a apuração do UOL mostrou, é que não é seguro, porque não era aprovado pela Anvisa. Então o São Paulo acerta nesse momento em desligar o Dr. Eduardo Howe do clube. Vamos monitorar para ver quais são as próximas, porque o São Paulo tá assim, né? Cada dia tem uma nova bomba. Então a gente vai ficando por aqui nessa edição e voltamos a qualquer momento, ou com o mercado da bola, ou com mais bombas no São Paulo. Teve gente que falou para mim: ô Éder, legal o seu canal, cara, mas assim, não quero mais ver notícia ruim do meu tricolor, hein? Aí eu falei: não posso fazer nada. Gostaria muito, mas não posso fazer nada. Aqui a gente vai informando. Infelizmente, as últimas notícias não têm sido das melhores.
Então é isso. Se inscreve no canal, deixa o like se você gostou do vídeo, ativa o sininho aí para não perder os próximos e até a próxima.